IRB é o assunto do vídeo de hoje, na verdade mais do que IRB, tá? Vou trazer aqui um conselho, um aprendizado que eu tive lá no passado, em 2007. Vou trazer aqui a própria Luíse e o Luiz Barsi falando sobre a IRB. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo, considere também se inscrever no canal, tá? E as ações da IRB, elas vinham caindo já de um tempo, depois veio o follow-on, que a empresa precisou fazer para pegar mais dinheiro aí ao mercado, as ações caíram, obviamente, mas pareciam que talvez fossem resistir aqui a R$1, né? Mas veio as prévias mensais da Sucesp, não eram boas, as ações ainda ameaçaram resistir R$1, mas já era escravada a história, né? Porque no trimestre ia vir ruim o resultado, ia vir negativo o lucro, e aí as ações iam cair abaixo de R$1. Caíram abaixo do R$1, aí vocês sabem que 30 pregões abaixo de R$1, a ação tem que fazer agrupamento. Na verdade, essa regra aí não é tão antiga, tá? Mas ainda assim, ela é válida aí agora, né? Então, não teve jeito, a IRB aí teve que fazer esse agrupamento aí. E o agrupamento, ela faz uma pressão nas cotações num primeiro momento, é ruim, a ação deve cair até mais, provavelmente, por pura especulação, porque em termos de fundamentos não muda absolutamente nada, né? Na verdade, no longo prazo até pode ser um pouquinho positivo na questão aí dessa pressão que o mercado faz aí via aluguel de ação, né? Essa especulação que eles atuam muito aí. E como a gente pode ver, as ações vinham batido recorde aqui na época do follow-on em termos de aluguel de ações. Deu uma tranquilizada aí depois do follow-on e tudo mais, né? Parecia que a empresa ia ter bons momentos, mas aí viu as prévias mensais, começou aqui a já aumentar o aluguel e agora vem aumentando depois o resultado trimestral e ainda mais agora com esse agrupamento aí deve fazer uma pressão infinita nas cotações da IRB, então ela deve sofrer mais um pouco neste primeiro momento. O IRB daqui a pouquinho vai completar os 30 pregões abaixo de R$1, então obviamente já se antecipou, já pediu aí, fez esse pedido de assembleia para agrupamento de ações, que havia sido uma sugestão inclusive do Barsi há muito tempo atrás, né? Antes mesmo, se não me engano, foi logo depois da primeira capitalização. Exatamente. Porque a gente tem uma crença muito grande de que empresas que são corporation e que possuem uma base acionária extremamente grande são alvos, obviamente, de uma especulação predatória que não é benéfica para o futuro da empresa, para aqueles que estão lá para investir para longo prazo, tá bom? Então, já adiantando aí a vocês, nesta próxima assembleia, nós somos favoráveis, sim, ao grupamento de 30 para 1, primeiro porque é necessário em termos legais, né, senão a empresa corre risco de deslistagem, um monte de coisa, e segundo porque essa já havia sido uma sugestão nossa anterior, muito antes de sabermos, através dos fatos públicos, de que a empresa precisaria de uma segunda capitalização, né? Bom, então eu vou trazer aqui um conceito e para isso eu vou trazer de volta aqui um ativo hotéis REIT que eu operava aqui na época que comecei a investir na bolsa, né? Eu tinha meu APs na minha carteira da Petrobras, a Vale e tudo mais, tudo no boom do commodity, né, 2007, mas um aqui que eu usava para especulação. E foi aqui que eu aprendi que especular, você comprar um ativo sem ter um grande objetivo para ele não faz o menor sentido. Eu acho, parando para pensar, talvez o Hotel REIT tenha sido a primeira grande lição que eu tive na bolsa. Vocês vão entender, tá? Então, antes de eu falar dessa lição que eu tive, ó, só para mostrar que antes realmente ela não tinha esse negócio de abaixo de R$1. Ficou vários anos aqui negociado em centavinhos. Mas eu vou aqui para onde eu estava investindo, né? Que era 2007. Então ela estava aqui no 1 e pouquinho, né? Já estava acima de R$1. Ela ficava nesses sobes e desce. Eu não sei porque não tem a cotação de todos os dias aqui, porque esse ativo era negociado todos os dias, né? Mas enfim. Ficava aqui, né, nesse sobe, às vezes subia aí 10%, 5%, né, era um negócio meio maluco esse ativo. E aí eu ficava tradando com ele. Quando um determinado momento, esse ativo disparou 117% num dia. Não, primeiro foi 21%, depois 117%, depois 41% e 36%. Ele não parava mais de subir. Isso aqui foi por causa das Olimpíadas ou da Copa do Mundo, não me lembro, que o Brasil ganhou lá naquela época, então existia toda a expectativa aqui, né? E aí o ativo valorizou muito, exageradamente, né? Depois a Copa foi um pouquinho de decepção e também teve a realização de lucros, ela caiu boa parte aqui, mas enfim, foi uma bela de uma alta. E qual foi o meu aprendizado aqui, né? Eu estava aqui me contentando com migalhas, né? Por isso que eu falo para vocês tomarem cuidado com esses trades que vocês fazem por migalhas, né? Não que o ativo seja bom, mas eu não tinha um objetivo com ele. Então eu parei para refletir depois e imaginei se eu estivesse segurando esse ativo sem saber o que eu queria com ele. Qual era o meu propósito com esse ativo? Eu com certeza eu teria vendido nessa primeira alta de 21%, mas pode ter certeza. Então
era essa minha mentalidade, com certeza eu teria vendido aqui e teria perdido as outras altas de 117, 40 e essa porrada de alta que ela teve aqui nos dias seguintes. E aí eu fiz a lógica reversa, né? Beleza, se tivesse subido eu ia vender na primeira alta, mas se tivesse caído, eu muito provavelmente teria segurado após o ativo cair 20% e ele teria caído, não dá para cair 117, mas teria caído aí, sei lá, mais 30, mais 40, mais 50 e fosse continuar caindo, talvez eu fosse continuar segurando esse ativo sem saber quando vendê-lo, se era hora de vender, se era hora de manter, o que fazer com esse ativo. Então era um case aqui de pouco a se ganhar e muito a se perder. E aí eu entendi que não vale a pena ficar no ativo se você não tem um grande objetivo para esse ativo no longo prazo. Não vale a pena. Então, muito provavelmente esse tenha sido aqui o meu primeiro grande aprendizado na bolsa, já com poucos meses de bolsa. Depois disso, eu ainda voltei a fazer um pouco de trade, mas aí foi na parte gráfica, né? Tentando usar gráfico também não deu muito certo, né? Dá muito trabalho, na verdade, né? Mas pelo menos comprar um ativo aleatoriamente para depois vender aí por causa de uma determinada alta, eu vejo muita gente fazendo isso, é pior do que o analista gráfico. Pelo menos o analista gráfico ainda vai ter algum sentido ali, né? Embora não ache que vale a pena, mas você ficar comprando e segurando para vender na primeira alta, depois compra na baixa, isso aí, cara, não dá certo. Então, quando você compra um ativo, você tem que ter em mente o que você quer com esse ativo. É lógico que nos meses, talvez anos seguintes, eu fiz diversos erros de análise de ativos, né? Porque eu não sabia analisar direito, mas pelo menos eu tentava, né? O erro de comprar sem analisar, isso eu não fiz mais, e eu vejo muita gente nos dias de hoje, 2022, a pessoa compra sem nem se dar o trabalho de analisar o ativo. Isso aqui eu acho meio que vergonhoso. Empresas de turnaround, elas necessitam que quem está do outro lado como acionista tenha estômago para esse tipo de investimento, que pode dar sim errado, claro que pode dar errado, né? Existem riscos nisso, e isso nunca foi um segredo para ninguém. Então, de novo, nessas duas empresas hoje a gente se sente, obviamente, estamos aqui porque nos sentimos também responsáveis, a gente sabe que por mais que eu venha aqui dizer não é recomendação, isso é o que eu estou fazendo, infelizmente, a maioria das pessoas se atém apenas às manchetes e não procuram se informar, por exemplo, no RI, não procuram fazer, poxa, será que a carteira do Barsi é exatamente eu tenho o mesmo poder de fogo que o Barsi? Será que eu devo repetir igual papagaio tudo que as pessoas estão falando por aí no YouTube? Então, a gente sempre foi muito transparente com vocês em relação a isso, do que nós falamos aqui, é o que nós estamos fazendo para a nossa carteira. Tanto o Barsi, quanto lá no AGF, quanto lá no AGF+, a ideia é sempre que a gente ensine vocês a pescar e não entregue o peixe pronto. Infelizmente, a maioria dos investidores quer, além do peixe pescado, que é o peixe limpo, né, sem escamas, temperado e frito. Eu gostaria de reafirmar uma coisa que eu venho falando com todas as letras. Jamais, em tempo algum, eu sugeri que se comprasse ações da IRB em termos especulativos. Eu sempre afirmei que a IRB, ela ostenta um setor de atividade que ele é um setor de atividade perene, muito bom, digno de investidores capazes de gerar bons resultados, não é isso? E em nenhum momento nós recomendamos a IRB ser adquirida a curtíssimo prazo. Eu sempre propus que quem comprasse ações da IRB fosse ter que aguardar o resultado de um processo de reorganização societária, um processo de reestruturação de todos os seus contratos, não é isso? Alguns até com sinistros desagradáveis, não é isso? Mas o que fica é o seguinte, é que o IRB também teve a infelicidade, num primeiro momento, de ter uma administração extremamente desastrosa, não é isso? Eu não quero imputar culpa, porque a gente não tem provas, não sabe, mas os próprios administradores, então, colocaram posições que não são, assim, aceitáveis para uma empresa de capital aberto. Houve uma reestruturação, foram auditados todos os balanços anteriores, os balanços foram reconduzidos a uma avaliação, foram submetidos à apreciação do público, foram reprogramados também e divulgou-se uma nova estrutura da IRB, já com fatores negativos adiantados. Houve a necessidade de uma segunda subscrição, onde nós propusemos que houvesse um tipo de comportamento diferente da direção. A direção não acatou,
essa nossa sugestão, que teria, em termos psicológicos e em termos de imagem, produzido uma situação muito diferente dessa que levou a IRB a uma situação extremamente desagradável em termos de cotação, é isso, em termos de imagem, mas tudo isso fez parte de um processo que agora está sendo reavaliado de uma maneira mais objetiva, é isso. E eu acredito que a nova direção, os novos administradores, que são pessoas que vêm de outras gestões também vitoriosas, não é isso? Coloquem a companhia novamente nos trilhos da operação produtiva e nos trilhos da geração de resultados positivos. Eu volto a insistir na tese de que quem comprar uma ação da IRB vai ter que esperar um pouco. Eu esperei 8, 9 anos com as ações da Unipar, e o benefício veio de forma espetacular. A gente esperou também com outras ações de outras empresas, um tempo razoavelmente forte, não é isso? A própria Suzano, a gente comprou aí a R$ 3,80, R$4, hoje ela está 50 e poucos reais, mas ela não veio da noite para o dia, ela levou aí uns 5, 6, 7 anos, é isso? Até entrar novamente num processo de operacionalização positiva. Eu acredito que a IRB, pelo fato de estar num setor de atividade que realmente se assemelha ao de energia elétrica, não é isso? O cidadão acaba pagando sem consumir. E no caso do seguro, ele até reza para que o sinistro não aconteça. Eu acredito que ao longo do tempo isso vai se remodelar e não há dúvida nenhuma, a empresa vai voltar a gerar resultados positivos. Com isso, acredito que os papéis possam voltar a serem negociados de uma forma melhor, de uma forma mais positiva. A minha esperança é que eu, ao longo do tempo, não perca em IRB. Por isso, eu estou com a imagem do investidor a médio e longo prazo. E a minha recomendação é essa. Quem quiser se aventurar, ou então botar fichas na IRB, vai ter que pensar dessa forma que eu estou pensando.